Joaquim, E dentro dessa conversa tem uma frase que está virando um bordão no grupo, que é assim: ninguém ajuda ninguém. Todo mundo tem repetido essa frase. sim, eu acabei de repeti-la também. E isso é usado de como? Então não me fala nada, você não pode me ajudar, não quero Não, ouvir. acabei de dizer, então não ouviu o que eu falei. Vou repetir. Ninguém ajuda ninguém. O outro pode aceitar ajuda. Mas se o outro aceitar, não foi você que ajudou, foi o outro que aceitou. Então não quer dizer, não fala. Quer dizer que você tem que saber que você não vai ajudar ninguém. O outro vai te ajudar. Agora, se você falar, falou. Se não falar, não falou. Então, mas aí não significa assim, então cala a boca. Não significa cala a boca. Eu não falei que significa cala a boca. Se o outro veio buscar ajuda, esse é o ponto que nós vamos tocar agora. Se o outro veio buscar ajuda, você vai ajudar. Agora, se ele não quiser ser ajudado, aí é questão dele. Mas você vai fazer a sua parte. Se fez, se não fez. E aí vem este ponto que eu falei. O outro buscar ajuda. O grande problema, quando nós começamos a ouvir um monte de coisa, é que a gente acha que descobriu o tijolo. Agora eu sou o mestre. Eu sei tudo. E aí sai aplicando isso em todo mundo. Não, eu te conheço, vem aqui que eu vou te ensinar. Você não sabe se o outro quer ser ensinado. Responda quem lhe pergunta. Ajude quem vem procurar ajuda. E não você sair como, vamos dizer assim, a fadinha com a bala mágica, eu vou salvar todo mundo. É preciso pelar a pessoa popular. É a fase do que bata que eu abilei. Ele está do outro lado, ele não vai abrir porta nenhuma. Se você não bater, ele não abre. Então é preciso que quem participa, quem tenta ajudar o próximo, é preciso que essa pessoa tenha essa consciência. Eu não estou aqui para salvar o mundo. Eu estou aqui para salvar quem me pede ajuda. Para ajudar quem, para transmitir ensinamento que pode ajudar a quem me pede ajuda. E não sair como dono da verdade julgando o mundo. Por quê? Porque esse dono da verdade julgando o mundo é o doente que precisa circular. É por isso que o Cristo diz: o profeta não consegue profetizar na sua própria terra. Ele não vê que quando ele acusa o outro, ele está fazendo o mesmo erro que ele está cobrando o outro. Sempre. É aquele que busca ajudar o outro, é aquele que está à disposição do outro, que espera o outro vir a ele, que espera, e depois disso ainda tem uns que podem até esperar, mas quando o outro chega, diz: já sei que eu vou ver. Ele nem ouviu. País que eu ia colocar, a atitude que a pessoa tem também é importante nesse acolhimento do outro, né? Essa escuta que a gente chama de coisa. Porque às vezes você, mesmo se você não quer, você não impõe para o outro, não fala nada, mas a própria atitude de soberba, aquele que não fala nada, mas tem uma atitude de eu sei, de arrogância. Pode falar, eu vou resolver sua vida. Eu vou acabar com todos os seus problemas. Isso faz com que o outro, no dia a dia, o outro se sente menor, o outro não vai falar, não fala. Né?
Então eu acho que é a nossa postura diante do outro, de dizer, olha, eu sou igual a você. E qual é essa postura, além de ser igual? Humildade, mas o que mais? De estar receptivo. Amizade. De empatia, cara. Lembra, moça? Lembra lá na Belândia? Quando cegar o dogado, qual é a primeira coisa que você fala para ele? Parabéns por você ser dogado. Sabe, você já está se sentindo um lixo por ser um dogado. Aí você vai buscar ajuda, a primeira coisa que dizem, você não presta mesmo, você é ralé, eu vou lhe salvar. Você só virou inimigo. Não é nem questão de aceitar o outro, é amar mesmo, né? Não, é ser amigo, estar do lado a lado do outro. E não você na posição de cima, porque a posição de cima é uma posição antagônica. No trabalho que vocês fazem, você não pode ser amigo do paciente, mas vocês passam a ideia da amizade. Porque na hora que você se põe como a doutora, com um caderninho na mão, pode falar que eu vou lhe ouvir, o paciente não volta. Você passa a ser, quando você é amigo, você passa a ser confidente, passa a ser cúmplice. Sem você se tornar cúmplice do outro, você não vai ajudar o outro. É preciso você estar do lado dele. Para quê? Para permitir que ele seja. Ele se sentir Ele se abra, né? Seja ele. Quem falou? Confiante, né? Mulher, né? Permitir que ele seja ele. Não, permitir que ele se abra. Sabe? Porque ele é mesmo, né? As primeiras coisas que uma pessoa fala, É a confiança, né? joga fora. Assim, nunca é o que eu falo. Joga fora. Porque está tudo mascarado para ela não se expor. É, a queixa principal nunca é. É preciso deixar falar. E quando ela vai falando, e você participando como amigo, não como inimigo, quando você participa com o inimigo? Quando você força através do quê? Tá falando que... Perguntas. Ou quando a Você gente- começa a inquirir. Não, mas peraí, como é que é mesmo? Não, isso aí como é? A pessoa já começa a ficar se defendendo. Ela não está gostando. Você tem que ouvir. Ou seja, é preciso dar corda. Não é isso que vocês fazem no consultório? Dar corda para a pessoa ir falando, às vezes no primeiro dia não aparece, no segundo dia não aparece, no terceiro começa a aparecer a pontinha, porque quanto mais ela vai falando e você vai ouvindo, e ela vai sentindo em você a posição de amigo, ela vai se abrindo, ela vai se desmascarando, que é o que eu disse, chega a cumplicidade. Você se torna confidente. Pai, a gente estava conversando ontem, a Lília que também é psicóloga, no consultório, que é muito interessante, eu acho que no nosso trabalho pode ser feito, que essa escuta é de total não julgamento. Hoje, uma. Não tem julgamento da nossa parte. Não, você não pode julgar nada. Se você começar, olha que dó, olha que monte de merda que essa pessoa faz, olha quanta coisa errada que ela faz. Acabou, perdeu. Perdeu para sempre. Perdeu. Você perdeu. Na verdade, perdeu a oportunidade de quê? De estar próximo da Não, pessoa, de ser- perdeu a oportunidade de quê? De ajuda. Não, de quê? De você ganhar. Porque se você vai ganhar pelo que você ajudar, Ah, tá. Verdade. porque ele perdeu por quê?
Por que você perdeu a oportunidade de ganhar a sua felicidade? Porque você estava preocupado em provar que você está certo. Você está certo, você tem razão. Você sabe, você... Então nós falamos muito aqui de conversar, mas o conversar é ouvir. Deixar o outro falar. Deixar mesmo, né, pai? Não é ficar pensando na hora que a pessoa está falando. Não é ficar, sabe, o outro está falando aí, você diz assim, aí ainda tem que conversar com tanta pessoa, ainda tenho que fazer isso, ainda tenho que buscar filho na escola, ainda tenho que trabalhar. Não, você está ali, você tem que estar ali de corpo e alma. É escuta total. E nem Vivendo o problema da pessoa com a pessoa. E nem ficar fazendo um conceito do que ela está falando. É totalmente ela. Ela foi o que eu. Outro moço daqui, eu usei o exemplo que nós conversamos aqui numa festa de Nossa Senhora. Você estava aqui na frente, que eu disse que o que é universalizar. Quando eu estou com você, eu sou você. Lembra disso que nós conversamos aqui? O moço daqui do São Carlos, lembra disso? É a chave. Falou isso ontem também. Pois é. Lembra disso que você estava aqui na frente? Foi? Falou ontem. O universalizar é isso. Então, na hora de você conversar com o outro, você tem que ser o outro. Você tem que pensar pelos valores dele. Porque se você não pensar pelos valores dele, você não pode ajudar ele. Você vai querer dar a ele o seu caminho. E a primeira coisa que foi dita aqui, sobre a reflexão de ontem, que é a coisa mais importante, cada um tem a sua compreensão sobre o assunto. Não adianta você querer exportar a sua compreensão para o outro. Você tem que ouvir a compreensão dele. E ao ouvir a compreensão dele, trabalhar a compreensão dele e não a sua. Sabe, quando ele fala sobre um assunto, ele pode estar dizendo, tal pessoa é assim, tal pessoa faz isso. Você conhece até a pessoa e sabe que não faz. Pode parar que você não vai ajudar mais essa pessoa. Porque você vai partir do seu ponto de vista. E quando você parte do seu ponto de vista sobre a coisa, você não vai ajudar ninguém. Porque ele tem uma compreensão diferente sobre aquilo. Como é que eu posso ajudar ele se eu vivo a minha compreensão e não a dele? É por isso que eu disse, não pode haver receita de bolo pronta. Você precisa entrar no assunto sendo ele. Claro, sem você perder a sua visão de como lidar com aquilo. A visão de como lidar com aquilo. Não é querer destruir aquela visão do outro. Nós disse ontem bem claro, é auxiliar a repensar a vida e não a mudar a vida. Não adianta você querer ensinar ao outro a ter uma nova visão sobre o assunto. Você tem que compartilhar da visão. E a partir daí é preciso orientá-lo a como conviver com essa visão. Está ficando claro ou eu estou sendo muito... Como ele saber viver a vida dele, né? Isso, saber viver a vida dele. E a vida dele é aquilo que ele percebe através dos sentidos e aquilo que ele vive no pensamento. E não querer mudar o pensamento dele sobre aquilo. Esse é o grande problema, porque vocês acham que ajudar é mudar o próximo. Só que quando vocês querem ajudar o próximo mudando, vocês querem mudar eles para quê?
Para ser igual a você mesmo. E não existem duas pessoas iguais. Mas, pai, se eu nesse momento trouxer, não o que eu acho certo, mas abrir um leque de opções para que a pessoa possa refletir, enfim, tomar a sua decisão, eu ainda estou agindo dentro das 4 anos. Tá. Deixa eu, vamos dizer assim, colocar em exemplo. Eu acho que o exemplo vai ficar mais fácil. Vamos dizer que tal pessoa, vou usar um exemplo que não acontece, tá? Bem claro, né? Bem claro. Uma mãe que reclama do filho. Isso nunca aconteceu. Não. Mas só para usar um exemplo que nunca aconteceu, para não atingir ninguém. A mãe diz que o filho é isso, que o filho é aquilo, que o filho não liga para ela, que o filho não cuida dela, que o filho quer ser muito independente, não ouve mais ela. Essas coisas que nunca acontecem. Para ajudar essa pessoa, você vai tentar fazê-la entender que o filho é do jeito que o filho é bom, que não importa o que ele faça. Você vai estar querendo mudar a pessoa. Não é o caminho. O caminho é o seguinte: seu filho é assim? É. Você acha, tá certo? Ele é aqui. Você já tentou mudar? Já. Mas não mudou. Senão ela não ia mal. É. Deu certo? Não. Já viu quanto que não adianta ficar dando cabeçada em palete? Eu não desmenti ela. Sim. Porque se eu demito ela, eu passo a ser o inimigo. Ah, essa pessoa não me entende, eu vou procurar outra. Pai, mas eu posso chegar para É ela? porque ela nunca teve um filho desse jeito. Isso a gente escuta muito. Isso. É como você diz, como é que o padre pode dar exemplo de casamento se nunca foi casado? Então, não, e mesmo que você diga, não, eu tenho um filho, tenho o mesmo problema, vai dizer, mas não é o mesmo filho. Então você não pode querer mudá-la a pessoa, mudá-la a vida, seja o que ela está vendo, seja o que ela pensa. Você precisa trabalhar o que ela pensa, para que ela seja emocionalmente inteligente. E o emocionalmente inteligente é o desgaste que você está tendo, emocional, tentando consertar o seu filho, valeu a pena? Não. Então seja inteligente e não tenha mais esse desgaste. Então decida, se quiser continuar, vai continuar sofrendo. Você tem a chance de parar e falar, ok, esse é meu filho. Esse é meu filho, ele é do jeito que é, eu amo meu filho do jeito que é, ele não me ouve mesmo, então deixa ele assim. E você continua orientando, ele continua não fazendo, e você não sofre mais. Esse exemplo fica bem concreto para mim. Não foi por acaso, como eu disse, ninguém nunca teve esse problema. Ele é fora da pessoa. Sim. Tá. E a minha dificuldade é entender quando a questão ainda é interna. O campo mental tão negativo. O exemplo clássico foi ontem, quando o moço deu o exemplo aqui, que ele fica chateado quando ele não consegue pôr em prática o ensinamento. E chama cobrança interna. Eu disse para ele, você conseguiu? Não. Então toca pra frente, vai tentar outra vez. O desgaste emocional de você cobrar, pôr em prática, vai lhe levar à prática? Não. Porque às vezes você pratica, às vezes não pratica. Então você, com inteligente, diz, não adianta eu ficar me cobrando, porque tem vezes que eu pratico, tem vezes que eu não pratico. Sai da cobrança, né? Eu não posso dizer para ele, não, você tem que mudar a sua forma de ver, você tem que ver que você não errou quando não pôde. Não, não é isso. Eu tenho que ensiná-lo a lidar com ele mesmo. É o que eu disse, é preciso alcançar o estar em paz consigo e com o mundo. E não mudar a forma de lidar com você e com o mundo. E o alcançar em paz, esse lidar com o mundo e consigo mesmo, é ser inteligente emocionalmente. Ou seja, descobrir que esse desgaste emocional
não adianta nada. Isso, Não resolve o assunto. e isso é extensivo a qualquer acontecimento. Qualquer coisa. Né? Isso interno, externo. Por exemplo, a mãe que tem um filho que é gay, é bisa. Ah, você não vai ter que fazê-la aceitar que o filho que ser bisa é bom, que está certo. Não, ele adianta você brigar com ele? Não adianta. Então você está perdendo tempo, emocionalmente falando. Eu vou falar mais bisa, pai. Hã? Vou te prender. Olha, primeiro vai ser piscina e ela saiu.